Bom, muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Na continuação deste ciclo de 3 conferências, esta é a última delas, e vamos ter hoje aqui connosco uma abordagem diferente das anteriores. Nós iniciamos com uma abordagem essencialmente histórica. Ontem também foi um pouco de história, mas já com uma carga sismovolcânica maior. E hoje vamos ter aqui o Dr. João Fontiela, que nos vai falar sobre as questões relacionadas com a rede e com a instrumentação e com o funcionamento global dos sistemas que são utilizados para a vigilância. O Dr. João Fontiela nasceu em São Miguel, é doutorado em Ciências da Terra e do Espaço pela Universidade de Évora, na especialidade de Sismologia. É atualmente investigador no Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora e é autor de múltiplos artigos em revistas científicas, capítulos em livros e outros trabalhos revistos pelos seus pares e indexados, e portanto tem já um currículo de trabalho produzido que faz dele um investigador com currículo e com peso nestas questões. Participou em conferências, em imensas conferências, foi investigador principal em 2 projetos e participou noutros 6 como investigador. As suas áreas de interesse são a sismovolcanologia, a sismologia observacional, a tomografia sísmica, o ruído sísmico, os arreios sísmicos e a sismologia ambiental. Tem uma vasta experiência na preparação, instalação e manutenção de redes sísmicas de pequena e grande dimensão, bem como em arreios sísmicos. Nos últimos anos, tem colaborado com institutos líderes na área da geofísica internacional, o University College de Londres, o NorthStar e o Instituto Dom Luís e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os meus agradecimentos pela sua presença aqui e vamos então ouvir a sua comunicação. Muito obrigado. Obrigado. Bem, antes de mais quero agradecer o convite do Sr. Presidente por estar aqui presente hoje. A Terceira é uma ilha de eleição para mim, é onde eu tenho desenvolvido uma grande parte da minha investigação e a minha apresentação hoje eu vou fazer uma abordagem muito genérica ao arquipélago e depois vou falar de algumas crises em chames sísmicos e vou terminar... O microfone está desligado, causa problemas aqui para o pessoal. Está ok? O microfone agora? Não ouvem? Agora sim? Ok, pronto. E então, onde tenho desenvolvido uma grande parte do meu trabalho é aqui na Terceira, São Jorge também, inevitavelmente. Mas, portanto, estava a dizer que a minha apresentação vou-me focar em algumas crises e picos de atividade sísmica e vou terminar, naturalmente, na Terceira, no trabalho que estou a desenvolver. Na Terceira, esse trabalho foi, numa primeira instância, genérica e estendida toda a ilha e agora está muito focado sobre o vulcão de Santa Bárbara. Apesar deste título, falar do estado da arte da atividade sismovolcânica nos últimos 25 anos, vou falar sobre, essencialmente, atividade sísmica nos últimos 25 anos. Não é uma imagem de todo desconhecido. Temos aqui as principais estruturas tectónicas do arquipélago dos Açores, onde chama a atenção que é definido pela plataforma, pelos 2.000 metros, e aqui o que é importante de facto e é interessante é que daqui temos uma vasta área nesta zona e a oeste da Terceira esta área fica muito reduzida. Isto também, em parte, está associado ao facto da existência de uma pluma vulcânica nesta zona, o que faz com que haja uma grande taxa de extrusão. E depois aqui, naturalmente, a estrutura tectónica que mais salienta é ali o rift da Terceira, que se estende ao longo das ilhas Graciosa, Terceira, São Miguel, e é sempre uma sequência alternada de uma fossa, uma elevação, uma fossa e uma elevação, uma fossa e uma elevação. Vendo isto do ponto de vista sísmico, tenho aqui um mapa com os mecanismos focais desde 1978 até 2023. À direita tem
os diferentes tipos de mecanismo que existem e a falha associada. Mas daqui o que importa é que, de facto, aqui ao longo do rift da terceira, os mecanismos focais têm sempre o mesmo padrão, um padrão de desligamento que está de acordo com a natureza da estrutura que estamos a falar. Depois, na zona do triângulo Pico, Faial e São Jorge, a sismicidade já deixa de ser do tipo de... Desculpem, as falhas já deixam de ser do tipo de desligamento e passam a ser do tipo strike-slip, que são a falha a deslizar uma sobre a outra, como se pode ver aqui nos primeiros dois exemplos à direita. E depois, ao longo do rift da terceira, novamente, temos toda uma extensão, toda uma série de sistemas tectónicos que têm o mesmo comportamento da crista média atlântica. Isto em termos de enquadramento numa escala maior, aqui na região ibero-magrebina, que se estende desde os Açores até ao norte da Argélia. Nós temos, exatamente, no grupo central, os sismos, as falhas características que geraram os maiores sismos são falhas do tipo strike-slip. Quando dirigimos para este, no grupo oriental, já mudou o padrão da estrutura, o padrão de ruptura, já passamos para falhas do tipo de desligamento. Ao longo da falha da Glória, voltamos a ter outra vez sismos de desligamento. Chegamos ao sul de Portugal, uma zona que atualmente está em discussão, mas que aponta que é uma zona de subducção e é onde está o início da morte do Oceano Atlântico. É uma zona de compressão outra vez. Daí nós termos ali o sismo de 1755 de Lisboa, o sismo de 1969, portanto, dois sismos, um com magnitude estimada 8,5, 9, e o sismo de 1969 com magnitude 8. Atravessamos o Estreito de Gibraltar e nós voltamos outra vez, altera o padrão. Passamos a ter outra vez falhas do tipo de strike-slip. Não suficiente, em toda uma estrutura, voltamos a ter outra vez uma região que é caracterizada por uma convergência. Aqui nós temos estes, na zona 5. Portanto, nesta zona, os sismos são outra vez do tipo inverso, ou seja, são duas estruturas tectónicas, neste caso duas placas litosféricas, a placa africana e a placa euroasiática chocarem uma contra a outra. Olhando em detalhe para os Açores, e aqui isto é utilizando a distribuição da frequência da magnitude, que é dada por esta fórmula que está no canto superior direito daquele gráfico. Não vos vou amassar com fórmulas, não é esse o objetivo, mas o que esta relação nos diz é a quantidade de sismos que há por magnitude. O que é normal e o que é expectável e o que acontece na natureza é que existem muitos sismos para magnitudes muito baixas e muito poucos sismos para magnitudes elevadas. E assim seja a verdade que aqui nós temos poucos sismos de magnitude elevada, nós estamos a falar aqui entre 4 e 5, e temos no lado direito do gráfico, desta linha com os quadrados, temos uma grande quantidade de pequenos sismos. E é esta relação que nos permite estudar com detalhe, por exemplo, com detalhe a sismicidade. Aqui no mapa que estão a ver, as cores são relativas à densidade de sismos por quilómetro. É fácil identificar zonas preferenciais da atividade sísmica, ao oeste do Faial Pique, ao oeste da Graciosa, a terceira, a zona do Banco Dom João de Castro e a norte e a sul a Irondal Norte e Sul, a zona central da Ilha de São Miguel e tudo este conjunto. No entanto, já devem ter percebido que isso está muito desatualizado. Isso remete a 2014, este trabalho que eu fiz. Mas aqui o ponto que não deixa, que é mais interessante é que, e há pouco quando chamei a atenção para aquela parte inicial do mapa dos Açores, em que eu apontei que havia uma zona com grande extrusão magmática, esta também tem significado na estatística sísmica. Portanto, nós temos um valor de B 1,28. O que é que esse valor significa? À volta de U é quando temos um sistema em equilíbrio. As tensões, as forças são idênticas.
Abaixo de 1, estamos a falar de zonas muito estáveis, zonas tectónicas muito estáveis, onde existem muito poucos sismos. E, acima de 1, temos o oposto, zonas com muita sismicidade e valores muito elevados do B é característico das regiões vulcânicas. Portanto, 1.6, 1.7, inclusivamente pode chegar aos 2.2, regiões vulcânicas. Mas aqui o que importa é que o grupo central, e principalmente a partir da parte este da Ilha da Terceira, tem um comportamento sísmico completamente diferente da parte oriental do grupo. Claro que isso depois tem tudo uma implicação em termos da atividade sísmica. Avançando mais um pouco, este mapa com a sismicidade dos últimos 24 anos, a fonte é o International Seismological Center. Não estão aqui, neste mapa, não estão representados todos os sismos que ocorreram no arquipélago, mas está representada uma grande parte deles. E explorando este mapa do oeste para este, nós verificamos que a crista média atlântica, com a sismicidade que seria de esperar, zonas com mais sismicidade do que outras, aqui é uma zona 1 gap, não temos sismicidade aqui. Ao oeste da Graciosa, há ali uma zona com muita sismicidade e, naturalmente, que ao oeste do Faial também há uma grande quantidade de sismicidade. O código de cores que eu utilizei, nós temos, portanto, para o vermelho 2009, os primeiros 10 anos deste século, a amarelo 2010, 2019 e os últimos 4 anos estão a preto. E, de facto, na parte oeste do Faial, vemos que em 2000, na primeira década, a atividade sísmica foi significativa. Essa atividade sísmica continuou na década seguinte e, num curto espaço de tempo de 4 anos, essa atividade está bem vincada. Portanto, é uma zona sísmica muito ativa. Não sabemos exatamente se estamos a falar de um sistema vulcânico submarino ou não. Seria muito interessante saber. Os meus colegas do IDL chegaram a instalar alguns OBS próximo da zona, mas um dos OBS, o que estava mais próximo, acabou por avariar. E o OBS é uma estação que se coloca no fundo do mar, estação sísmica. Depois temos ali na zona do Pico Faial uma sismicidade assinalável, mas principalmente dominante pela primeira década deste século, o que tem tudo está relacionado com o sismo que aconteceu em 1998. Já São Jorge já está presente uma quantidade assinalável de sismos devido à crise de há 2 anos, inclusivamente no mar. E quando desenhei o o mapa, fiquei surpreendido com este cluster aqui no mar. Não tinha ideia deste cluster, merece alguma atenção. E saltamos para a crista, para o rift da Terceira. A Graciosa, ao oeste da Graciosa, há uma quantidade assinalável de sismicidade, que já não é tão intensa entre a Graciosa e a Terceira. No entanto, chama a atenção que, de facto, existe aqui, na primeira década, existiu aqui uma atividade ao oeste da Terceira que não está relacionada com a erupção da Serreta. Também já está bem identificado, nos últimos 4 anos, a atividade sísmica aqui na Terceira. E a restante atividade está no período de 2010-2019. Avançando em direção a São Miguel, temos imediatamente a este da Terceira, temos aqui um cluster novamente muito interessante que ocorreu nestes últimos 4 anos. A sismicidade na fossa de Hirondelle, norte-sul, no Banco Dom João de Castro, é muito estável, atualmente não é muito significativa, foi no passado, provavelmente será no futuro. Neste momento é a informação que nós temos. Avançamos para São Miguel e, surpreendentemente, toda aquela região entre a Lagoa e as 7 cidades é uma região que praticamente não tem sismicidade nenhuma, excepto um período, na primeira década, que ocorreu ali entre 7 cidades e os mosteiros. Tirando isto, é uma zona extremamente calma, neste momento, pelo menos. Não quer dizer que no futuro não venha a ser reativada.
mas neste momento é calma, é tranquila. Avançamos à região central da ilha, um pico de atividade enorme, principalmente ocorreu em 2004, 2006, uma crise, vamos chamar que aquilo foi mesmo uma crise, muito intensa, poderia ter tido algumas consequências nefastas, para ser sincero, e que vamos ver mais à frente. E, mais recentemente, temos aqui, a sul daquela zona, povoação Furnas, temos ali um aglomerado de sismos muito recentes, que não deixam de ser interessantes até pela sua orientação norte-sul, que vinca muito bem, se repararem a direção da sismicidade, ela vem norte-sul, inflete este-oeste, torna a ir sul-oeste. E este cluster que acontece ali nestes últimos 4 anos tem mesmo a direção dominante daquela região. Vou entrar agora a descrever as crises sísmicas, os enxames que foram ocorrendo ao longo do tempo. Sem dúvida que a crise sísmica de 2005-2006 foi uma crise intensíssima. Milhares de sismos, num curto espaço de tempo. Tivemos uma grande variedade de sinais vulcânicos. Nós tivemos os sismos vulcanotectónicos, sismos de longo período, sismos híbridos, tremor vulcânico. Tremor vulcânico, apesar de não ter sido por períodos muito longos, que previamente a uma erupção e durante a erupção, estes períodos do tremor vulcânico podem chegar a 15, 20 minutos. Nós aqui, no caso do fogo, nós tivemos mais curtos, 3 minutos, 4 minutos de tremor vulcânico. E o tremor é um indicador muito importante, porque quer dizer que nós temos o magma a movimentar-se no interior da crosta. Portanto, e nós estivemos aqui já numa presença de movimentação de magma declarado em direção à superfície. Vendo a sismicidade, como é que ela evoluiu neste período, eu utilizei aqui um catálogo em que eu retirei todos os eventos cuja magnitude não era a magnitude local. A magnitude pode ser a magnitude local, pode ser a magnitude da duração, a magnitude das ondas de superfície, a magnitude das ondas de corpo. Eu retirei todas estas magnitudes porque o meu objetivo era só ficar com a magnitude local para poder, então, aplicar a distribuição da frequência da magnitude para estudar o vulcão, o que se passava exatamente. Mas, no entanto, este padrão é idêntico se eu tivesse o catálogo completo. Nós podemos ver que em 2004 há um período de acalmia logo no início e subitamente há um pico de atividade de poucos dias, muito intenso, e depois pequenos picos, mas sempre a crescer. Portanto, diariamente havia sempre sismos, daí a reta estar sempre a subir e próximo já do terceiro trimestre, mais um pico de atividade. Continuando em 2005, há um crescimento da sismicidade relativamente estável e chegamos a maio de 2005, e aí sim há um boom, uma quantidade enorme de sismos, como se pode ver em cerca de 60 dias nós passamos de um registro de 500 sismos, passamos para um registro de 4.000 sismos. E atenção, isto é o catálogo que eu já tirei muitos eventos. Há informação alguma contraditória, mas não deixa de se dizer que foram dezenas de milhares de sismos nesta crise. E depois, em 2006, a sismicidade continua a ocorrer, mas é um ritmo mais lento, principalmente pelo número de sismos. Há alguns picos de atividade, mas muito mais lento. Avançando podemos ver aqui, então, o mapa de hipocentros entre 1999 e 2007, na região compreendida entre o vulcão do Fogo, que é esta zona, e o vulcão das Furnas. Podem ver, a mancha de epicentros é enorme, bastante bem definida, bastante alargada. Isto é uma zona com cerca de 30 km. Está muito bem instalado nestes 30 km a sismicidade.
E, surpreendentemente, estas setas representam os vetores de deformação do movimento do GPS em relação aos outros. E o que nós temos é que todas os GPS estão a mostrar que estão a sair do centro da ilha. Se nós imaginarmos um balão com pouco ar, temos aqui o balão, colocamos um GPS desse lado, colocamos um GPS desse lado e ele está aqui. Se nós soprarmos para dentro do GPS, para dentro do balão, o que vai acontecer é isto. O balão vai crescer, crescer, crescer e quer dizer que o GPS está-se a afastar, que é este fenómeno que nós temos aqui. As setas a ir a apontar para o exterior. É mesmo balão. Se nós começarmos a vazar o ar, ele começa a encolher e as setas, logicamente, seriam para o interior. Neste caso, é muito bem definido, é muito claro que as setas estão... o edifício vulcânico estava a deformar, estava a inchar. Em alguns casos, isto é uma referência, isto é cerca de 1 centímetro, o tamanho desta seta que representa 10 milímetros ao ano, também 1 centímetro, e nós podemos ver que muitos dos vetores são de 4 centímetros ao ano, a deformação. É um número bastante considerável. Avançando, vamos então aqui entrar na parte do valor de G, uma espécie de tomografia que se pode fazer. Portanto, este é o catálogo, depois de toda aquela magnitude limpa, fiquei com toda esta sismicidade e isto fazendo um perfil entre o ponto A e B, portanto, entre a Lagoa do Fogo e a Lagoa das Furnas, fiz um perfil e calculei os valores de B. E o que eu encontrei é que tem um B de 1,68 neste volume, aqui nesta zona, que corresponde a esta zona aproximadamente aqui. É um valor consistente com a existência de uma câmara magmática. Nós estamos a falar que esta câmara está à volta dos 8 km com esta abordagem. E, imediatamente do lado direito, temos aqui um outro volume com um valor de B bastante elevado, com 11,54. Este valor é corroborado por um trabalho de gravimetria que foi feito, onde naquela região existe um corpo ígneo denso, uma anomalia positiva, que corrobora que, de facto, também estamos ali na presença desse corpo ígneo denso. Olhando para o perfil agora na direção noroeste-sueste, e torna-se a destacar nesta zona a mesma presença deste corpo com um B muito elevado, 1,77. Portanto, o que temos de facto é que aquela região é pontuada por uma câmara magmática que está em profundidade, a um valor à volta de 8 km, o que bate correto, mas no entanto há aqui a novidade que é a presença deste ponto com um valor de B de 1,26, não é um valor muito elevado, mas não deixa de ser interessante que nesta região exista algo que não foi detectado antes. É uma situação que carece de mais estudos e principalmente com abordagens diferentes para tentar compreender o que é que se passava realmente ali naquela região. Avançando para 2018. 2018, eu aqui já não gosto de chamar uma crise. Uma crise, para mim, é um processo de muita sismicidade em uma duração muito grande. Aqui estamos a falar, foram 6 dias. 11 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2018, ocorreu pelo menos, que foram reportados pelo IPMA, 341 sismos na região central, entre a zona do Fogo e as Furnas. Novamente, aqui há sismos vulcanotectónicos de longo período, híbridos, e o tremor deixa ali uma interrogação porque, de facto, eu identifiquei um sinal, mas também este sinal não é suficientemente claro se tratava ou não de tremor vulcânico. Portanto, eu deixo essa dúvida ali, não tenho a certeza sobre isso. Este é um trabalho que foi realizado com uma aluna minha, e o objetivo aqui deste trabalho era identificar sismos repetidos. Ora, um sismo, quando ocorre numa região,
outros sismos irão ocorrer naquela mesma região. E importa, então, caracterizar essa sismicidade repetida, porque dá-nos informação sobre a região onde o sismo ocorre. Inicialmente, pedi para que a Inês fizesse a análise entre o dia 11 e o dia 16. A Inês, no trabalho, identificou cerca de 30 clusters. Estes clusters tinham um tempo de vida muito curto, 2 dias. Aliás, como podemos ver, estamos aqui no dia 12 e a terminarem no dia 14. E clusters muito pequenos. Portanto, sem grande expressão, não tinha qualquer interesse sobre a sua análise. No gráfico de cima, a vermelho, nós temos os sismos repetidos. Realmente quando começa a crise, que está representada por esta linha, quando começa a crise, há um aumento do número de sismos. E a linha a preto são aqueles sismos que não são repetidos. São eventos singulares que não têm a sua repetição, mas que também crescem na mesma medida, na mesma proporção que crescem os repetidos. Como eu não fiquei muito satisfeito com o resultado e ela também não ficou satisfeita, então vamos investigar mais profundamente o que é que nós temos exatamente nestes 7 dias. E eu estou a pedir para que ela analisasse desde o dia 1 de fevereiro para ver o que é que acontecia. Bem, e então o resultado já é este, é um resultado completamente. A crise começa com esta barra aqui e cerca de 6 a 7 dias antes já tínhamos sismos. Muito interessante. Não eram suficientemente fortes para serem detectados numa rede convencional, daí ser importante utilizar muitas técnicas diferentes na detecção de sismos, mas eles já haviam muito antes. E, inclusivamente, há um cluster, que é este cluster, que começa antes do início da crise, do enxame, e tem um período de vida bastante longo. Ultrapassa o fim da crise. Conseguimos identificar 43 clusters e 562 sismos repetidos. O nosso catálogo de entrada era 341 sismos, nós passamos para 562 eventos repetidos. Nós conseguimos com que o catálogo sísmico crescesse cerca de 98% com a aplicação desta técnica. De facto, é assinalável a quantidade de sismos órfãos, portanto, os sismos singulares, muito elevada mesmo, carece de mais algum cuidado na sua análise, mas não deixa de ser interessante que, de facto, a crise não começa no dia 11 de fevereiro, começa antes, muitos dias antes. Portanto, e este é aqui um pouco o sistema fogo na ilha de São Miguel, fogo Furnas, que temos muita sismicidade e um sistema muito característico e com erupções históricas em 1563 e 1630. E então avançamos para São Jorge, que é o tema deste ciclo de palestras. Nós sabemos da crise no domingo de manhã. Há um colega meu do Instituto Dom Luís que me envia um e-mail e diz assim: olha, São Jorge está a tremer. E eu, bestial, São Jorge está a tremer. Olha. E começamos na conversa e, passado meia hora, ok, eu estou disponível, eu vou a São Jorge instalar estações sísmicas. Meio-dia já estava a começar a ter um orçamento, já estava a tratar das coisas e a verdade é que no dia 23 eu cheguei a São Jorge às 9 da manhã. Eu cheguei a São Jorge, mais 15 estações sísmicas e mais 300 kg de pilhas para instalar com as baterias. Em 5 dias instalamos 15 estações sísmicas, mas não ficamos satisfeitos. O fenómeno era tão singular que nós tínhamos que ir aprofundar muito mais e para isso teríamos que instalar muito mais estações sísmicas. Passados 15 dias, regressamos à ilha para mudar baterias e instalamos mais 4 estações sísmicas, 19 estações sísmicas, portanto, praticamente a capacidade que tem o IPMA instalado no Grupo Central, nós tínhamos na ilha de São Jorge. Portanto, felizmente, tanto a Universidade de Évora como o Instituto Dom Luís têm uma pool de instrumentos bastante alargada que nos permite fazer estas instalações rápidas e com um número elevadíssimo de sensores. E, portanto, esta é a configuração da rede que nós tivemos a funcionar entre o dia 23 de março de 2022
até dezembro de 2022. No entanto, ainda ficaram a funcionar mais 4 estações durante 7 meses. Aqui já temos uma primeira análise. O nosso grande interesse nesta crise sísmica era e é para fazer a tomografia da ilha. Basicamente, a tomografia é semelhante à tomografia axial computerizada, o que nos permite saber o que é que temos exatamente debaixo de nós, com detalhe. Este é um trabalho que está a decorrer, mas o que eu tenho aqui é, de facto, a sismicidade num curto período de tempo. Ou seja, entre 24 de março e o dia 15 de abril. A verde, os círculos a verdes, são a sismicidade utilizando um modelo desenvolvido para a estação rosa, por uma colega da Universidade de College of London, e a vermelho já é a sismicidade relocalizada. E o que é que nós notamos é que toda essa sismicidade, nesta região que está a verde, ela aglutinou-se toda em regiões muito mais pequenas. Principalmente situadas a norte, ali na região das Velas, por cima do aeroporto, onde temos 2 volumes bem distintos. Temos este, uma grande quantidade de sismicidade, e temos este para este. Em termos de profundidade, pronto, também há uma melhoria significativa. Nós podemos ver aqui a sismicidade original a verde, e quando relocalizamos a sismicidade, ela junta-se toda. Portanto, e provavelmente este seria toda a região onde teremos aqui, provavelmente, a intrusão ígnea. Os colegas ingleses estão a trabalhar. Neste sentido, eles identificam aqui que há o dique, a intrusão ígnea está aqui, no entanto, a sismicidade está precisamente sobre este alinhamento de falhas que aqui está. É um trabalho que está a decorrer. Em breve teremos resultados, e este aqui também é um trabalho que esperamos nos próximos tempos ter pronto para apresentar à comunidade científica e não só. Eu vou aqui passar um pouco, vou fazer uma análise de sismos repetidos também, falar um pouco sobre os sismos repetidos em São Jorge. E o que temos aqui, além de já ser um dashboard que eu posso trabalhar com ele, nós temos no topo o gráfico dos sismos repetidos e dos sismos órfãos. Aqui a meio eu tenho o índice da frequência, e na parte de baixo os clusters. Bem, em termos de clusters, nós identificamos mais de cerca de 227 clusters. Esse é o valor. Portanto, nós temos clusters na parte final muito pequenos, como temos clusters bastante longos. Aliás, esta análise que eu estou aqui a apresentar é entre o dia 19 de março até o dia 15 de julho de 2022. E o facto é que este cluster, o cluster 22, persiste até ao fim da análise. Peço desculpa. Esta é a forma de onda característica do cluster 22. Temos aqui. Cada um destes clusters tem uma forma de onda característica. Isso ajuda-nos imenso no futuro para identificar, utilizando Deep Learning, em que pegamos nestas formas de onda e conseguimos procurar no resto dos dados, no volume de dados, todos estes sismos que existem. Também vai permitir-nos classificar não, mas localizar com precisão onde é que estes clusters ocorreram, que é um aspecto muito importante. E de facto, o grande aspecto interessante desta análise, portanto, cada um destes pontinhos vermelhos aqui no índice de frequência representa um sismo repetido. Eu vou aqui ampliar a janela para nós podermos dissecar isto com mais detalhe. E o que nós temos aqui é, de facto, primeiro do que tudo, há este problema aqui. Esta análise aqui é feita com 2 estações do IPMA. E por isso tem um índice de frequência muito mais baixo na generalidade. E depois temos aqui um gap que corresponde a um dia que foi entre o dia 23 e o dia 24.
Portanto, como as nossas estações começaram só tivemos 5 estações no dia 24, parei. A análise é interrompida no dia 22 e retomou no dia 24. E daí o gap. Mas aqui o ponto interessante é esta repetição, este ciclo que nós temos aqui. Ou seja, temos como se fossem estalactites a caírem ali na parte de baixo do índice de frequência. Este índice de frequência é muito interessante, porque este índice de frequência, nós aqui, principalmente abaixo de 0.3, já temos os sismos de origem vulcânica. E daí nós já estamos aqui a entrar numa região de sismos vulcânicos. E essa repetição, este ciclo de redução do índice de frequência muito baixo, tem a ver, pelo menos é esta a explicação que eu encontro, em que nós temos a injeção do magma na crosta. Neste momento a crosta tem um comportamento estaladiço, há sismicidade do tipo tectónica, e depois, devido ao comportamento viscoelástico do magma, que se transmite pelo seu calor à rocha encaixante, passa a ter um comportamento vulcânico, e é na altura em que também o magma vai intervindo ao longo das zonas de fraqueza que vai encontrando na rocha. Portanto, este aqui é a justificação que eu encontro para estes picos estes picos reduzidos do índice de frequência. O que isso significa, se for este o caso, a intrusão foi ocorrendo por saltos, por momentos de intrusão para, intrusão, stop, intrusão, stop. Que é bastante interessante termos esta análise. Portanto, voltando à apresentação, se eu encontrar aqui... Portanto, em resumo, os clusters mais longos que nós tivemos foi o 22, que teve uma duração de 117 dias. Depois o cluster 57, com uma duração de 107 dias. Chama a atenção que esta é a forma de onda característica de cada um destes clusters. Depois temos o cluster 34, o cluster 32 e, por fim, o cluster 102 com 17 dias. Assim é que peço desculpa. Que, apesar de ter tido uma duração muito curta, teve um número de sismos repetidos bastante elevado. Portanto, nesta análise, nos 217 clusters que foram identificados, tivemos 8.715 sismos repetidos nesse período e 1.980 sismos órfãos nesta análise. Portanto, fornecer-nos imensa informação. Há muito mais informação que está a ser trabalhada. Eu trabalho essencialmente em São Jorge com a identificação da sismicidade. Tenho uma colega que está a trabalhar em ruído sísmico. Neste ruído sísmico estamos a trabalhar, há uma alteração da crosta muitos meses antes. Portanto, a intrusão magmática não começou no dia 19, começou muito antes. E dá-nos imensa informação e, de facto, tem sido uma experiência única trabalhar em São Jorge. Saltando de São Jorge, e para não vos querer maçar, mas ainda tenho aqui alguns slides, mas já estamos na terceira, já estamos na reta final, atenção. Em 2019, o ICT, portanto, o centro que eu estou associado, juntamente com o IDL, decidimos instalar uma rede sísmica na terceira. Ora, nós instalamos 25 estações na terceira. A Universidade de Évora, portanto, no fundo sou eu que estou a trabalhar, instalei 8 estações de broadband de 30 segundos. O IDL instalou 17 estações de curto período, 105 delas geofones. Os geofones estão localizados à volta do campo geotérmico do Pico Alto e os instrumentos de curto período, que são os triângulos, estão dispersos pela ilha toda. A par disto, os quadrados são as estações broadband e com um tom laranja são as estações que pertencem ao IPMA. Ou seja, no total teve, durante mais de um ano, 31 estações em contínuo na Ilha da Terceira a funcionar. Recolhemos imensa informação. Estamos a desenvolver um modelo tomográfico que já vou apresentar. Mas com esta rede, nós chegamos a este valor de sismos. Entre agosto de 2019 e dezembro de 2020, nós tivemos 2.084 sismos.
Se há alguns sismos que não são devido ao seu epicentro, como seja a zona central da ilha, como seja a parte ocidental da ilha, a parte oriental é a parte que encerra as maiores novidades. Por um lado, o Graben das Lajes não tem sismicidade. Isto, de facto, é algo que que nós não estávamos à espera, estávamos certos que havia sismicidade. Não temos. Tivemos neste período 4 ou 5 sismos, 2 aqui nesta zona, 1 aqui, mais 2 aqui, e é isto que nós temos do Graben das Lajes. Não há sismicidade. Estranho, muito estranho. Pensávamos que era uma estrutura ativa. Neste momento, pelo menos, não se está a manifestar sendo ativa. A outra grande surpresa foi a região da caldeira dos 5 picos, com a quantidade de sismicidade que tem. Não estávamos à espera de encontrar tanta sismicidade. E o facto é que há uma região com muita sismicidade, como podem ver aqui neste mapa. Portanto, os sismos mais fortes neste período entre magnitude 2 e 3 ocorreram essencialmente também associados ao vulcão de Santa Bárbara. Eu agora vou avançar, vou atrasar, porque vou apresentar a parte do modelo tomográfico que está a ser desenvolvido. Quando começamos este trabalho, o primeiro objetivo era precisamente este modelo. E este modelo porquê? Porque estes modelos tomográficos são muito importantes para a localização precisa. E não só para a localização precisa da sismicidade, como são um modelo tomográfico que nos permite saber o que é que temos debaixo de nós com precisão. Portanto, houve uma primeira abordagem em que foi utilizado um catálogo do Civisa entre 1999 e 2007. Foram selecionados 103 sismos. Este catálogo foi adicionado já da rede KNET 51 sismos selecionados. Fizemos um modelo tomográfico, o primeiro esboço do modelo. O modelo deu alguns resultados, passamos à fase de identificar a sismicidade. Com a sismicidade identificada, voltamos atrás, um novo modelo tomográfico. Depois avançamos um bocadinho no modelo tomográfico e nova identificação de sismos. Portanto, é um processo iterativo em que avançamos, recuamos, avançamos, recuamos. E neste processo ainda não está completo porque ainda não introduzimos os sismos a partir de fevereiro de 2020, mas o que neste momento nós temos em termos de modelo tomográfico é isto. E eu vou explicar. A vermelho são as zonas mais lentas da velocidade da onda P e a azul as zonas mais rápidas. E o que nos destaca, e até de certa forma sem grande surpresa, é a região de Santa Bárbara tem uma velocidade da onda P muito menor do que, por exemplo, o Pico Alto e aqui a zona a norte da Angra do Heroísmo, isto a uma profundidade de 1 km. Isso é como se fizéssemos uma fatia, tiramos a tampa, que é a parte do relevo da ilha, e estamos a olhar para o interior. Quando avançamos para os 3 km, ok, Santa Bárbara continua lá, o Pico Alto, a zona de alta velocidade do Pico Alto desapareceu, ficamos já com uma zona de baixa velocidade, uma baixa velocidade residual na zona da caldeira Guilherme Muniz e uma zona de alta velocidade na caldeira Guilherme Muniz, alta velocidade a norte de Angra do Heroísmo. Ok. Vamos ver como é que é aos 5 km de profundidade. E continuamos a ver que a zona do vulcão de Santa Bárbara está a migrar de oeste para este, a zona de baixa velocidade. A norte de Angra continua, mas desta vez já se está a estender de este para oeste também. Observa-se na zona do Graben uma alteração da velocidade, ou seja, a velocidade da onda P está a aumentar. E depois, quando chegamos aos 8 km, realmente a zona de baixa velocidade da onda P está no centro da ilha. Portanto, há uma migração em profundidade de oeste para este. Aqui em baixo nós temos, em relação ao rácio VP-VS, mas eu também vou fazer aqui uma declaração de que eu, sendo daltónico, aliás, tendo cegueira das cores, eu não vejo nada aqui em baixo. Eu só vejo isso tudo de cor-de-rosa. Portanto, eu não me vou tentar sequer adivinhar o que esteja ali, porque eu não vejo aquelas cores que ali estão. Avançando então, vamos ver como é que isto é em perfil.
Nós fazemos um perfil segundo este-oeste, nesta direção, e um perfil norte-sul, centrado no centro da ilha. E o que é que nós vemos? Temos aqui o modelo de VP, o modelo VP-VS, e a primeira coisa que nós vemos é a zona de baixa velocidade vem do centro da ilha e quando se aproxima à volta dos 7, 8 km, começa a migrar em direção ao vulcão de Santa Bárbara. Atenção, isto não é um modelo, isto é o que nós temos. Para chegarmos aqui, de facto, é um modelo matemático, mas isto é o que está debaixo de aquilo que nós não podemos ver, aquilo que está debaixo. E, de facto, o que é muito estranho, o que pressupõe que qualquer sistema de alimentação que exista vem na zona central da ilha e depois migra para o vulcão de Santa Bárbara. Em termos, se olharmos para o perfil na direção norte-sul, temos esta zona de alta velocidade, que já tínhamos identificado há pouco, a norte de Angra do Heroísmo, e depois a zona de baixa velocidade, que corresponde a esta zona daqui, que está na transição da caldeira Ilhar Meniz e do Pico Alto. Ali por baixo, portanto, é uma zona de baixa velocidade. Se nós movimentarmos o perfil na direção sueste, o que nós observamos é a zona de baixa velocidade faz um efeito de como se fosse um plano, uma concha, onde migra da profundidade para o oeste e para este. E aqui o que temos, vendo na direção norte-sul, vemos que nesta região aqui é dominada por uma zona de muito baixa velocidade. Ou seja, não deixa de ser bastante interessante que provavelmente o sistema de alimentação, seja da zona central como seja do vulcão de Santa Bárbara, é comum. E, portanto, este é um modelo que já temos numa primeira fase, um modelo que está à espera de disponibilidade de tempo para o evoluir, para introduzir mais sismos, para andarmos para a frente e para trás, com os vários parâmetros, e depois disso, então, fazer uma nova análise da sismicidade. Nós, quando chegamos, avançando, chegamos a setembro de 2023, onde temos 2 sismos com uma profundidade, com uma magnitude 4.3 e 4.1. Esta magnitude é reportada pelo IPMA, com uma profundidade de km para o primeiro evento, portanto, à superfície, e de 1 km para o segundo. Em baixo temos a informação do mecanismo focal de os 2 eventos. E a realidade é só uma, é que o que aconteceu foi isto. Temos uma situação de uma falha e há um bloco que subiu em relação ao outro, na vertical. No segundo sismo já é ligeiramente inclinado, mas não é muito. Portanto, vamos ver qual é o impacto que isso terá no futuro na sismicidade do sistema, mas por agora é o que nós sabemos, é o que nós temos, o que não deixa de ser interessante. Vamos ver como é que as coisas no futuro vão evoluir, mas sem grande preocupação. E depois disto, lá o Funchal decide, mais uma rede na terceira, claro. Pronto, temos sismos lá, vamos nos focar outra vez, desta vez no vulcão de Santa Bárbara. E então instalei mais uma rede sísmica, outra rede sísmica, dessa vez uma rede muito mais pequena, 5 sensores. Temos aqui um sensor, 2, 3, 4, 5. E a suportar estes 5 sensores, temos os sensores do IPMA, o que nos dá 8 sensores. Isso dá uma resposta fantástica ao que digo e que vos vou mostrar já de seguida. E então, de 4 de outubro até o dia 9 de janeiro, nós identificamos 514 sismos com fases P e S em cada estação e no mínimo de 4 estações, ou seja, há uma sismicidade bem sentida. Mesmo bem sentida. A par disto, a rede tem um nível de detectabilidade excelente. Durante a noite nós conseguimos sismos com magnitude negativa e o facto de termos magnitude negativa está relacionado com que a fórmula utiliza um logaritmo. E depois a profundidade varia. Vamos considerar 0, eu tenho aqui 0.4, que é já na zona do vulcão de Santa Bárbara, mas entre os 0 e os 14 km. Aqui temos alguma informação estatística, portanto, o número acumulado de sismos tem sido constante ao longo do tempo.
ligeiras variações, mas nada de muito preocupante. Em termos da frequência diária, varia entre um sismo que ocorreu no dia 19 de setembro, no dia 19 de outubro, no dia 2 de janeiro, talvez no dia 19, 20 de janeiro, tivemos um sismo, e há dias que nós temos 10 sismos. Portanto, também não é... Vamos a ver. É o que é, não é nada de extraordinário, também não é nada que se deva de ignorar. Em termos da evolução da magnitude com o tempo, nós temos aqui alguns períodos onde a magnitude é negativa, temos períodos onde a magnitude atinge valores mais elevados, não são muitos, não há muitos eventos com magnitude elevada, portanto, basicamente a atividade enquadra-se muito em termos de sismicidade, de microsismicidade. Quando eu faço a relocalização dos sismos, o que acontece é que nós temos este cenário inicial, de outubro a janeiro, e passamos a ter este cenário. A sismicidade está concentrada no flanco norte de uma pequena faixa. Não deixa de ser uma surpresa, sou sincero. Eu olho aqui para a rede AQNet que funcionou entre 2019 e 2020. A sismicidade está mais dispersa pelo flanco sul. Na rede atual está mais dispersa pelo flanco norte. Atenção que aqui estou utilizando o mesmo modelo de velocidade, porque a alteração no modelo de velocidade implicaria localizações diferentes. Estou a utilizar o mesmo modelo. Tenho uma grande quantidade de estações, portanto, não é daí o problema. Portanto, pressuponho que, eventualmente, poderá ocorrer alguma migração da sismicidade do flanco norte para o flanco sul. Desculpe, do flanco sul para o flanco norte. E, portanto, eu não vou ficar a amassar mais. Esta foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Se têm alguma questão, estou aqui ao vosso dispor para responder às vossas questões. Obrigado.